Do Desafio Fitness, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre diabetes, tudo que vocês precisam saber sobre a doença, tá ok? Então vamos lá, o que é o diabetes? O diabetes é a incapacidade do pâncreas de produzir insulina, né? Ou ele produz em baixa quantidade ou ele não produz por alguma deficiência no próprio organismo. Isso a gente vai ver mais pra frente. Então o que acontece? A insulina, ela é um hormônio que é responsável por reduzir a glicose na corrente sanguínea, captar essa glicose e levar para dentro da célula, né, todas as células do nosso corpo, para ser aproveitadas como forma de energia, para a gente conseguir realizar qualquer função no nosso dia a dia. Então, a gente tem alguns tipos de diabetes, eu vou falar para vocês dos principais. O diabetes tipo 1, insulino dependente, o que significa? Significa que depende da insulina externa, né? Às vezes o organismo ele não dá conta de produzir insulina, então é necessário que essa insulina seja injetada, né? Injeções diárias de insulina, né? Para poder quebrar essa glicose, para poder conseguir transportar essa glicose para dentro da célula, tá ok? Então, pessoal, o diabetes tipo 1 ele geralmente acontece na infância ou na adolescência, mas também pode se desenvolver na vida adulta, tá? O que acontece? As células do pâncreas, elas sofrem, como que eu posso dizer, uma destruição autoimune, né? Isso é um mecanismo que ainda não foi estudado, né? Por que acontece essa destruição das células? Mas devido a essa destruição, a produção de insulina ela fica prejudicada, então a baixa produção de insulina. Então essa insulina, essa pouca insulina que é produzida, ela não é capaz de fazer esse processo de retirar a glicose da célula, retirar a glicose da corrente sanguínea e levar para dentro da célula. Com isso, esse mecanismo fica prejudicado. Por isso que a gente precisa, a pessoa precisa ela tomar injeções diárias de insulina, né? Doses diárias de insulina. E não apenas as injeções, é preciso tratamento medicamentoso, um controle na alimentação e também atividade física, tá ok? Diabetes é uma condição em que a glicose na corrente sanguínea está um pouco alterada acima do normal, mas não a níveis muito elevados a ponto da pessoa ficar tão preocupada, né? Como que a gente faz esse tratamento, esse controle? Simplesmente controlar a alimentação, atividade física. Então, diabetes tipo 2, o que acontece? Na verdade, diabetes tipo 2, existe a insulina no organismo, porém a sua ação é dificultada, né? Existe uma resistência à insulina. Com isso, de não conseguir captar a quantidade adequada de insulina, ou essa insulina não agir adequadamente, essa glicose ela fica parada na corrente sanguínea. Então, ela ficando parada na corrente sanguínea, o excesso de glicose a gente chama de hiperglicemia. A pessoa desenvolve a hiperglicemia. Então, o diabetes tipo 2 ele é mais comum assim, em pessoas obesas que têm essa resistência à ação da insulina, pessoas com mais de 40 anos de idade, né? Pessoas que são sedentárias, pessoas que são muito estressadas, né? Em jovens atualmente, né, que têm maus hábitos alimentares, né? Comem qualquer porcaria. Então isso tudo pode desenvolver sim também o diabetes na pessoa, a má alimentação, tá ok? Então, o diabetes tipo 2 ele é pouco sintomático. Às vezes a pessoa tem, mas não apresenta sinais, né? Às vezes a pessoa leva a vida com o diabetes e não sabe que tem. Só se ela fazer um check-up, um exame de sangue, ela vai ver que aquele diabetes ele está alterado, né? Que aquela glicose ela está alterada no organismo dela. E aí o diabetes tipo 2, como que é feito esse tratamento, né? Esse tratamento e controle é feito através de medicamentos, de atividade física e de uma alimentação equilibrada. Tá, ok? Não precisa de você injetar insulina, apenas tratamento medicamentoso, alimentação e atividade física. E o diabetes gestacional? Como que acontece? Na verdade é uma causa não identificada até o momento, a gente sabe que acontece, mas não se tem uma explicação para isso. Também acontece uma resistência à ação da insulina, né? A placenta ela é fonte de hormônios, então ela diminui essa ação da insulina na captação da glicose na corrente sanguínea. Com isso, o sangue, ele leva, né, é responsável por levar nutrientes em todas as células do corpo, inclusive para o feto. Nisso, ele leva bastante glicose para o feto e a tendência do feto é crescer. Então, a gente chama de macrosomia fetal, um feto grande, gigante, né? E com isso pode causar partos traumáticos, né? Um feto muito grande tem a dificuldade ali na hora do parto, né? E aí o que pode acontecer? Pode acontecer dessa mãe, ela ter, depois do parto, né, ao longo da vida, desenvolver o diabetes tipo 2 e até mesmo a própria criança desenvolveu o diabetes devido a esse excesso de glicose que ficou circulando ali naquele meio, tá ok?
Então, pessoal, o tratamento não adequado de diabetes, o que pode ocasionar? Pode ocasionar o pé diabético, muitos de vocês já devem ter ouvido falar, né? A quantidade de glicose está tão alta que ela acaba lesionando vasos, lesionando nervos, com isso a pessoa perde a sensibilidade, né? E perdendo a sensibilidade, a tendência é de ir necrosando o local, né? Se esse pé ele não é bem tratado, né? Os curativos não são retirados e refeitos com a periodicidade, se esse machucado ele não é limpo adequadamente, não é sanitizado adequadamente, a tendência é de necrosar a região e a pessoa ter que amputar realmente o membro, tá ok? O infarto, da mesma forma, né? O tratamento não adequado de diabetes pode provocar um infarto. Por quê? Aquela quantidade excessiva de glucose na corrente sanguínea, ela vai impedir, de certa forma, que cheguem adequadamente nutrientes e oxigênios necessários às células do coração e do cérebro, podendo causar o infarto e o AVC, tá? Uma vez que não chega ali suprimento necessário de nutrientes ali para o cérebro, para o coração e oxigênio, a tendência é que aquele órgão morra. Com isso acontece o infarto e o AVC, tá? A retinopatia, né, da mesma forma. Retinopatia, microlesões dos vasinhos da retina, né? Com isso, atrapalha a visão, né? Causa uma visão mais turva, uma visão mais embaçada. E a nefropatia, com relação aos rins, aqueles vasos também que fazem o transporte ali de oxigênio, de nutrientes, também são lesionados e com isso perde-se a sensibilidade daquele local, né? E também duas condições importantes de tratar aqui, são condições agudas, tá ok, pessoal? Que é a hipoglicemia e a hiperglicemia que acontece no diabetes. O que seria a hipoglicemia? A pessoa, ela toma medicamento demais, ela injeta insulina demais. Então, o que acontece? Aquela insulina, ela consome toda a glicose da corrente sanguínea e dessa forma, essa glicose não chega adequadamente para dentro das células. Com isso, a pessoa, ela sente tontura, visão turva, embaçada, náuseas, tremores, suor frio, né? Então, é importante ter a bolsa sempre ali, uma balinha, um biscoitinho, para quando acontecer essa condição de hipoglicemia, senão a pessoa até desmaia, né? E a hiperglicemia é justamente o contrário, né? A pessoa, ela não faz o tratamento adequado, ela não toma medicação de forma adequada, ela não injeta insulina de forma adequada, não faz uma atividade física, não controla a alimentação e com isso a glicose dela só vai aumentando, né? E aí acontece a hiperglicemia, que é o aumento da glicose dentro da corrente sanguínea. E aí dessa forma a pessoa, ela tem uma visão também borrada, embaçada devido a esse excesso de glicose ali na corrente sanguínea. Ela tem muita sede porque a glicose está bem em excesso ali na corrente sanguínea. A pele dela fica seca e ela sente muita fraqueza também. Então, só para fechar, tudo que foi proposto dentro do plano também é visando aquelas pessoas que têm pré-diabetes e diabetes, tá ok? A alimentação ela tá toda controlada nesse sentido. Por isso que eu peço para vocês tomarem cuidado no consumo de alimentos como carboidratos, né? Carboidratos tipo pães, massas, bolos, né? Para ter um controle nesse consumo, eu propus lá no plano alimentar a quantidade adequada para vocês utilizarem, né? Com relação a açúcares refinados, né? Que estão lá em balas, doces, chocolates, né? Reduzir o consumo, se for o caso, uma vez por semana no máximo, tá? Isso para pessoa que tem o pré-diabetes ou diabetes nem é indicado, tá ok? E aí, ter o controle mesmo com relação à alimentação, aumentar frutas, verduras, legumes e ter o cuidado também, porque tem algumas frutas que elas têm um índice glicêmico maior, né? Que são as frutas do grupo B, tanto é que eu coloquei apenas uma vez ao dia, né? Ali a gente tem ali a banana, a maçã, que são exemplos, né? Então também reduzir o consumo desses vegetais do grupo B e das frutas do grupo B que tem um índice glicêmico mais elevado, tá ok? Para não aumentar muito a glicose na corrente sanguínea e ajudar ainda a aumentar essa glicose dentro da corrente sanguínea, tá ok, pessoal? E aí piorar a condição do diabetes. Então é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida eu estou à disposição também. Não deixem de dar like no canal, de me ajudar, tá ok? De divulgar, de compartilhar, tá? Então desde já eu já agradeço vocês.